Nossos irmãos que estão também nos acompanhando pelo canal Ebenezer Oficial, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Você também pode se inscrever nesse canal, você que não é inscrito, pode deixar o seu pedido de oração, nós estaremos orando por você. Aos nossos irmãos também que nos acompanham pelo Instagram, Ebenezer Oficial, Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família nesta noite, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de número 15, para nós meditarmos um pouco nesta passagem. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Atos 19, 15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Amém? Podeis assentar? Deus esteja abençoando a todos. Aleluia. Tem alguém feliz com Jesus aí? Graças a Deus. Que bom que você está feliz, que você é feliz porque você tem Cristo na sua vida. Queridos, nós temos aqui em Atos 19 uma história que o apóstolo Paulo vai viver na cidade de Éfeso. Este capítulo 19 é o capítulo onde Deus está usando o apóstolo Paulo de forma tão poderosa que os demônios fugiam, saíam, eram expelidos das pessoas por causa da autoridade que o apóstolo pregava o evangelho do Senhor. Esse mesmo capítulo vai dizer que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Perceba que o texto está dizendo que Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, ou seja, quem fazia não era o apóstolo, era Deus através do apóstolo. Maravilhas extraordinárias que aconteciam, sinais, pessoas que eram libertas. E nós sabemos que em Éfeso havia um templo de uma deusa chamada Diana, onde as pessoas adoravam a demônios, espíritos malignos. E a cidade de Éfeso, se você for estudar, você vai perceber que era uma cidade rica. Era como se fosse hoje um ponto turístico. Era um lugar muito visitado. Esta cidade estava em um movimento muito grande quando o apóstolo chega para pregar nesta cidade. Nós sabemos que em 1 Coríntios 2, Paulo vai dizer: eu, quando estive convosco, eu não vim apenas com palavras persuasivas, mas em demonstração de poder. E eu estava lendo esse capítulo 19 e nós vamos aprender lições sobre esse capítulo. O quanto nós estamos precisando voltar a buscar poder de Deus. Por quê, pastor? Porque os demônios estão congregando com a gente. Nós somos de uma época que as pessoas, há alguns anos atrás, elas eram tão cheias do Espírito Santo, que quando elas chegavam na rua, na igreja, ou quando elas pegavam no microfone, os demônios manifestavam, porque não resistia o poder e a autoridade que estava no cristão. Só que hoje nós vamos ver nesse texto o quão longe nós estamos desta realidade. Porque o que é realmente fazer missões ou cumprir o chamado do Senhor
É quando a gente chega num ambiente ou no lugar e esse lugar é transformado através daquilo que carregamos ou possuímos. E eu aprendi lendo esse capítulo 19 que se eu sou um tipo de obreiro, um tipo de crente, que o diabo está feliz conosco, tem alguma coisa errada. O diabo tem que me odiar e tem que te odiar. Só que o inimigo está aplaudindo muitos crentes. Por quê? Porque não influenciam. Esse texto, em Atos 19, vai explicar para nós o tanto que a igreja está precisando buscar o poder de Deus. Não para mostrar para as pessoas que somos uma igreja cheia, mas para que as pessoas entendam que quem tem todo o poder é Cristo. E esse capítulo nós vamos ver que Paulo, Deus pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, a ponto de seus lenços e aventais serem levados do seu corpo aos enfermos, e os enfermos serem curados e demônios serem expelidos através dos lenços e dos aventais do apóstolo. É um nível de autoridade, de santidade a Deus, uma vida devoto aos princípios de Deus, que aonde o apóstolo chegava, ele era respeitado. É por isso que este mesmo apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios 11:1: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Isso aqui é interessante porque é um apelo do apóstolo Paulo para os cristãos seguirem seu exemplo. Significa que Paulo está incentivando as pessoas a observarem suas ações e comportamentos. Isto implica que você deve buscar seguir os princípios e valores cristãos que ele exemplifica. Será que hoje eu posso dizer para os irmãos, me imite porque eu imito Cristo? Se você me imitar, vai estar imitando Cristo. Se alguém te copiar, vai estar copiando o modelo, padrão de Cristo. Porque quando Paulo diz, sede meus imitadores, começou de Cristo, Paulo estava olhando, incentivando as pessoas a olhar para suas ações, exemplo, comportamento. Se eu disser que tem demônios falando em línguas e as pessoas estão pensando que é Deus na igreja, porque está faltando tanto poder e fervor no meio da igreja, que os demônios estão se sentindo à vontade no meio dela. Eu vim trazer esta palavra hoje aqui para nos incentivar a voltar a buscar a Deus como antes. Senão nós não vamos influenciar ninguém. Seremos meros religiosos sentados no banco da igreja. Mas nós precisamos entender que nós estamos em um ambiente para fazer a diferença no meio dele. E quando eu li isso aqui hoje, eu estava, meu Deus do céu. Esta cidade estava um alvoroço, porque Paulo estava com tanta autoridade pregando nela, e expulsando os demônios, curando os enfermos.
que Paulo chegou a ficar 3 meses dentro de uma sinagoga. Chegou um momento que os da sinagoga começaram a resistir, endurecer o coração para não receber a palavra que Paulo estava pregando. Paulo precisou sair e entrar na casa de tiranos para continuar pregando, e o texto vai dizer para nós que ele ficou cerca de 2 anos fazendo isso, anunciando o reino do Senhor nesta cidade. Só que o versículo que eu li é sobre isso que nós vamos aprender hoje. É que alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os quais tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram os 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Este Seva, que era judeu, sumo sacerdote, ou um dos principais dos sacerdotes. Perceba que ele é uma autoridade. Ele tem 7 filhos. E estes 7 filhos, eles vão tentar invocar o nome do Senhor, mas usando o nome de Paulo. Esconjuro-vos, pois. É como se ele estivesse expulsando o demônio de alguém. E eles dizem: em nome do Jesus que Paulo prega. Irmão, quando eles fazem isto, meu Deus. Aí você leu comigo, olha a resposta. Respondendo, porém, o espírito maligno, diabo, disse assim: eu conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Dá para você entender que os demônios, eles reconhecem a diferença entre quem é e quem não é. Eles conhecem a diferença entre Paulo e os filhos de Seva. É aqui que quebra esse negócio de que todo mundo é igual. Todo mundo é igual em que sentido que você interpreta? Quer dizer que quem não ora, quem não tem compromisso, quem não lê a palavra, quem não é fiel à igreja, o seu líder é igual a você? Alguém entende o que Deus está falando aqui, irmão? Precisamos ser reconhecidos no inferno. Dizer que o céu me conhece é muito fácil. Mas você sabia que o inferno também precisa saber quem você é? Com que autoridade os demônios estão dizendo assim para os 7 filhos de Seva: Jesus eu conheço, e Paulo sei bem quem é, mas vocês quem sois? Quem é vocês? Os filhos de Seva queriam usar o nome de Jesus sem ter relação com ele. Como assim, pastor? Em nome de Jesus. Quantas coisas falamos em nome de Jesus e não acontece? É igual decretar. Eu decreto em nome de Jesus. Quantas coisas tu decretou? Não vai morrer, morreu. Vai abrir e continua fechado.
Não adianta falar o nome de Jesus sem ter relacionamento com Ele. Eles estão usando o nome de Jesus sem ter relacionamento com Ele. Escute o que eu vou dizer. A autoridade espiritual não vem de títulos nem rótulos. E vai chegar um momento, como esse momento chegou, que não vai dar mais para viver de aparência. Vai chegar um momento que as pessoas vão ver quem realmente busca a Deus. Alguém me entende até aqui? Os demônios disse que não os conheciam. Vocês quem sois? Coloca para mim aí Atos 16, por favor. Coloca para mim Atos 16. Isso aqui é demais, irmão. Tá pensando que o diabo não conhece quem é e quem não é, não? Nós vamos ver que ele conhece. Atos 16. Versículo 16, 17 e 18. Olha o que diz o 16. E acontecendo que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, endemoniada, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo, seguindo a quem? E a nós clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora, saiu. O demônio elogiando. Esses homens que nos anunciam o evangelho são servos do Deus? Ah, irmão, se fosse hoje, porque tem gente que se elogiar. Só que era o demônio que estava falando na boca dela. Vai doer um pouquinho, mas é culto de ensino. O que ela estava falando era verdade ou era mentira? Verdade, porque Paulo e Silas e quem estavam orando ali eram servos do Deus? Pois é. Ela está falando uma verdade, levando uma vida de mentira. E se eu disser que tem muita gente falando da verdade, mas a vida é uma mentira? E a verdade que fala não faz diferença na vida de mentira que leva. Porque não é falar do nome de Jesus. É ter relacionamento com Ele, é viver com Ele, é estar com Ele. Haverá momentos que seremos provados como esses 7 filhos de Seva. Eu vivi essa experiência essa semana. A filha de uma irmã aqui da igreja, possessa por demônios, não queria entrar para dentro de casa, não deixou os vizinhos dormir. Me chamaram lá para orar por ela. Quando eu cheguei a essa distância daqui, embaixo aqui, ela manifestou e veio ao meu encontro, numa fúria grande. E eu repreendendo os demônios na vida daquela jovem. Ela tirou meu óculos do meu rosto e eu fiquei 30 minutos conversando com ela sem sentir que ela tinha tirado. E eu fui repreendendo, ela foi calmando, voltando a si. Quando ela voltou a si, ela começou a se abrir comigo. E dizer coisas que não convém falar aqui. A mãe dela ficou 2 noites do lado de fora porque ela não queria entrar. E quem passava na rua, ela corria atrás para agredir.
Servir a Deus não é ter carteirinha de igreja. Não é se apoiar em rótulos. Precisamos voltar para a oração, pelo menos 30 minutos de oração antes do culto começar. Porque estamos vivendo uma igreja que é gigante no louvor, se deixar louva 2 horas, mas não consegue orar 10 minutos. É por isso que está acabando o fervor, o poder, os sinais, as maravilhas. Não é porque Deus mudou, não é porque o nome do Senhor não tem poder, é porque a igreja deixou de ter relacionamento diário com Deus. É ou não é verdade, irmão? Nunca se viu uma geração de obreiro que come tanto. Se a gente perguntar aqui, quantos anos faz que a pessoa fez um jejum? Tem obreiros que frequentou a escola dominical quando ainda era preto e branco. Eu fico me perguntando, nós estamos chegando em um tempo que as coisas estão se estreitando, pastor presidente. Aonde as pessoas não querem buscar mais a presença de Deus. E eu fico imaginando daqui a 10 anos como estará a igreja. Porque às vezes a gente fica olhando, a gente fica vendo os demônios fazendo coisas na igreja, e as pessoas estão pensando que é Espírito Santo. Está faltando discernimento, está faltando a igreja buscar os dons. Alguém entende o que Deus está falando? Mas não, em vez da gente buscar os dons, nós estamos preocupados. Será que quem traz o estudo hoje? Será que quem vai pregar? Será que quem vai estar na igreja? A gente está preocupado com coisa que não é para preocupar. A gente precisa se preocupar com as coisas espirituais. Precisamos buscar mais a Deus. O diabo sabe quem eu sou, sabe quem você é. E não adianta dizer, em nome do Jesus que Paulo prega. Mas espera aí. Até quando eu vou viver a base daquilo que os outros fazem? Como assim, pastor? A gente prega para uma geração que diz, aquele pastor é uma benção, mas tu é o quê? Aquele irmão canta que é uma benção, mas tu é o quê? Está perguntando o Senhor para você. Aquela irmã é uma benção, mas tu está sendo o quê? Não adianta a gente ficar somente querendo admirar a forma que Deus usa as outras pessoas, sendo que Deus quer levantar você. Alguém entende o que Deus está falando aqui, irmão? Agora isso aqui, eu não sei se fala com você, mas falou comigo. Os demônios disseram que não os conheciam, mas eles estavam expulsando o nome de quem? Não, Jesus eu conheço, e Paulo sei bem quem é. Mas vocês, quem são? Consegue imaginar isto, irmão? Eu não estou falando de qualquer pessoa. Eu estou falando de 7 filhos de Seva, que era sumo sacerdote. Eram filhos de sacerdote. Porque aqui na obra de Deus não tem essa conversa de filho de peixe, peixinho é. Para minha filha ser salva vai ter que aceitar Jesus. Alguém entende o que Deus está falando aqui? Precisamos entender isso, irmão. Isso aqui é demais. Eles não tinham condições espirituais que os qualificam para a realização daquele trabalho. Escute o que eu vou dizer. O preparo é indispensável para o obreiro. Ai meu Deus, será que o pregador atrasou? Aí o pastor falou assim, alguém daqui vai pregar. Ai meu Deus do céu.
Alguém entende o que Deus está falando? Sabe aquela geração, irmão? Infelizmente, eu estou falando que nós precisamos buscar poder de Deus, mas para isso precisamos ter relacionamento diário com Deus. Eu não posso pegar na Bíblia somente no dia que eu vou pregar. Alguém entende? Ai, meu Deus do céu, será que é eu que vou pregar hoje? Um despreparo está tão grande, irmãos, tão grande. Você vê a situação que a igreja chegou, que os pregadores, os pastores não estão nem pregando mais a palavra, estão desabafando. Dar glória a Deus agora é difícil, né, irmão? Que nível que nós estamos? Estamos perdendo fervor. Jesus, quando chamou os discípulos a si, ele disse: eu vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões. Se tomar qualquer coisa mortífera, não fará dano algum. Onde é que está o poder da igreja, irmão? Não adianta nós querermos culpar algumas coisas que estão acontecendo na igreja, sendo que a gente não busca o poder de Deus. Porque se eu busco o poder de Deus, se eu sou uma igreja que oro, se eu sou um crente que ando em santidade e me separo para as coisas de Deus, não tem como o pecado habitar no nosso meio. Porque a Bíblia diz que o ímpio não subsistirá na congregação do justo. Está faltando posicionamento para nós buscarmos esta presença. A importância da autoridade espiritual está ligada a uma vida com Deus. Você consegue imaginar, irmão, o demônio manifestar e o crente vivendo de rótulo, de título, em nome do Jesus que o pastor Jefferson prega, sai. Aí o demônio olhar assim e dizer assim: Jesus eu conheço, e pastor Jefferson sei bem quem é, mas tu, quem sois? Alguém entende, irmão? E eu não estou falando de alguém, isso aqui é demais, irmão. Eu não estou falando de alguém que o apóstolo era alguém imune ou isento de passar certo tipo de coisas. Eu estou falando do apóstolo Paulo. Pensa no camarada que sofreu por causa do evangelho. E aí a gente fica querendo se escorar em rótulo. Ô irmão, deixa eu te dizer, os 10 maiores sofrimentos do apóstolo. Estou falando de alguém que sofreu por amor a esta causa, mas que era carregado da graça de Deus. Porque tem gente, irmão, que quer fazer a diferença na vida de outras pessoas, quem sabe no seu ministério, na sua chamada, mas não quer sofrer, não quer padecer, não quer sentir a dor. Deixa eu te falar, Paulo desceu as muralhas dentro de um cesto para fugir da prisão, em 2 Coríntios 11, 32 ao 33. Paulo foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade em Atos 13, 50. Uma conspiração por ele pregar o evangelho naquele lugar, havendo muitas conversões. Paulo foi apedrejado quase até a morte em Listra por pregar e muitos se converterem ao Senhor. Em Atos 14 ele foi arrastado pela multidão para fora da cidade. Paulo foi açoitado e preso na Macedônia, Atos 16, 23 e 24, porque expulsou o demônio de uma jovem que dava lucro aos seus senhores. Foi perseguido em Tessalônica por pregar em Bereia pelos judeus.
Atos 16, 13 e 14. Só por pregar em uma sinagoga em Bereia foi perseguido. Paulo foi preso por pregar contra os deuses em Éfeso, que é o texto que nós estamos aqui. Em Atos 19, 23 e 26. Uma confusão foi criada na cidade. Eles temiam perder seus lucros porque vendiam imagens. Paulo foi acusado em Jerusalém por levar um grego ao templo. Foi perseguido e quase morto. Atos 21, 27 ao 31. Eles disseram que Paulo profanou o templo, foi espancado fora do templo. Paulo sofre um naufrágio em Mileto. Atos 27, 13. Tinha uma audiência em Roma para onde estava indo, mas ele sofre um naufrágio devido a uma grande tempestade. Paulo foi picado por uma víbora em uma ilha chamada Malta, quando catava gravetos para manter o fogo aceso por causa do frio e da chuva que caía, em Atos 28. Paulo foi decapitado por Nero, 2 Timóteo 4. E as últimas palavras finais de Paulo é: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei 4 prédios, guardei 4 carros na garagem, guardei 1,5 milhão na conta Bradesco. Camarada que mais ganhou almas para Jesus e implantou igrejas. Sabe o que ele morreu dizendo? Guardei a fé. Quem sou eu e quem é você, irmão? Quem sou eu e quem é você? São os demônios que estão dizendo: Jesus eu conheço. Imagina os demônios dizendo que conhecem Jesus. Será que isso aqui não ensina para a gente? Porque quando os discípulos estavam na tempestade, Jesus dá uma ordem no vento e no mar: cala-te e aquieta-te. Sabe o que os discípulos que andam com ele, que ceavam com ele, que estavam com ele, nas cruzadas com ele, disseram? Quem é este? Aí Jesus já para Gadara, o diabo fala na boca de um jovem que está com 6.000 demônios, dizendo: que viestes fazer aqui? Filho do Deus Altíssimo. Ai, quando eu li isso aqui, irmãos, isso aqui falou demais comigo. Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Nós não estamos preocupados, irmão. As pessoas entram na igreja, elas não são libertas. Elas ficam dentro da igreja, elas continuam pecando, namorando escandaloso, estão relação fora do casamento, estão pecando dentro da igreja, estão bebendo, estão fumando, estão fazendo de tudo dentro da igreja. E onde é que está o poder da igreja, irmão? Precisamos ter um nível de relacionamento com Deus e de santidade ao ponto dessas pessoas se constranger. E eu vou falar aqui sobre 8 lições e corro para o final. Sobre isto aqui que os demônios falaram. Quando eles respondem, aleluia, aos 7 filhos de Seva. Primeira lição é que os filhos de Seva têm Jesus nos lábios, mas não têm no coração. Eles não disseram: em nome do Jesus que eu creio. Eles disseram: em nome de Jesus que Paulo prega. Não adianta ter Jesus nos lábios e não ter no coração. Porque com Deus não adianta performance. A performance não quer dizer nada. Tem que ter vida de comunhão e relacionamento com Deus. A gente não engana ninguém com terno.
Ninguém vai se enganar comigo e com você com o carro que estaciona lá na frente, nem com o salário que cai na conta, nem com o sapato que brilha. Precisamos buscar novamente autoridade no Espírito, porque só tem autoridade quem é autorizado. O diabo precisa respeitar você. Aleluia. Aleluia. Primeira lição: tem Jesus nos lábios, mas não tem Jesus no coração. Segunda lição: posição e posicionamento. Qual a diferença? Posição e posicionamento. Seva era a chefe dos sacerdotes. Isso fala de posição. Alguém que tinha um nome, tinha um posicionamento diante da cidade. Tinha 7 filhos, sumo sacerdote, mas não conseguiu influenciar os filhos a ponto deles querer expelir demônios de pessoas. E detalhe, esses filhos de Cefas aqui, eles queriam fama. Porque o texto que a gente leu aqui vai dizer que eles andavam por toda a cidade. Se você ler o versículo 13, você vai perceber que o texto está dizendo judeus ambulantes. Diga comigo, ambulante. É por isso que o demônio não sai, irmão. Gente que só vive para lá e para cá. Está entendendo o que Deus está falando ou não, irmão? Por isso que não tem autoridade. Quem é o pastor? Quem é o sacerdote? Quem é o líder? Está debaixo da cobertura de quem? Quem os enviou? Alguém entende o que Deus está falando, irmão? Aleluia. Então não se engane com posição. Tenha posicionamento. Lembra quando você lê 1 Samuel 2, quando Deus diz para o sacerdote Eli: eu suscitarei para mim, ou seja, eu levantarei para mim outro sacerdote fiel. E Deus vai dizer: porque você dá coice nas coisas sagradas, deixava os filhos roubarem o templo e se prostituírem à porta do templo. O que eu estou pregando aqui é muito sério, irmão. Vamos se iludir com coisa de momento. Cadê os que pulam? Deus não se engana com pulo, não, irmão. Com levantar a mão, com sair no vídeo, Deus não se encanta com isso. Deus quer saber se tu é firme, constante, sempre abundante. Chega de ser adoradores de momento. Precisamos voltar a ser crentes, servos e obreiros, que não precisa Deus trazer ninguém de fora, que não precisa ter um pregador de nome ou um cantor de nome, mas só em ter o prazer de vir para a igreja. Será maravilhoso quando a gente ouvir cantar os hinos da harpa. Porque às vezes ficamos criando expectativa em seres humanos que são falhos, e vamos deixando de lado o que realmente tem valor, o que realmente sustenta um crente. Aleluia. Terceira lição: não usa o nome de Jesus para benefício próprio. Aqueles filhos de Seva estavam querendo lucrar, porque eles ficavam encantados com a forma que Deus usava Paulo. Esse mistério aqui. Só que Paulo estava cheio do poder e da graça de Deus.
É por isso que quando a menina chega elogiando a Paulo, quando estava procurando lugar para orar, em Atos 16, Paulo repreende o demônio daquela menina. E esse negócio de elogio, irmão, tem matado muitos crentes. Por que não foi mais, irmão? Porque você viu o tanto de coisa que eu fiz? Parece que ninguém nem viu, aí tá fazendo para os outros ver. Tem que te elogiar. Tem que te aplaudir, irmão. Ficou lindo, ficou tudo muito bonito, maravilhoso, irmã. O nome do Senhor tem que ser glorificado na sua vida, irmã. Se ninguém vê, Jesus já viu. Jesus já recebeu. Aleluia! Quem é que somos diante de Deus, irmão? É por isso que em outro texto diz que muitos naquele dia dirão: em teu nome preguei, expulsei demônios, falei em outras línguas. É duro, né? Eu não te conheço. Eu não sei se isso aqui mexe com você, mas não tem como isso aqui não mexer com a gente que é obreiro. O espírito maligno, os demônios, dizer: conheço a Jesus, e conhece mesmo, e sei quem Paulo é. É como se ele estivesse dizendo assim: Paulo, se ele... Paulo, eu sei quem é, que eu já tive no corpo de uma menina lá em Atos, e ele falou: sai dela, tive que sair. Mas você, quem sois? É como se o inimigo estivesse falando assim: Paulo eu vejo orando, Paulo eu vejo consagrando. Alguém entende o que Deus está falando aqui? É muito sério, irmão. Eu vejo quando Paulo diz assim: por esta causa me ponho de joelho. Eu vi quando ele orou 3 vezes pedindo para Deus tirar o espinho. Deus disse: tirar eu não tiro não, mas mando graça. Se o inferno não está com raiva de você, tem alguma coisa errada. Se o diabo não estiver se levantando contra você, tem alguma coisa errada. Se o diabo não estiver te fazendo raiva, tem alguma coisa errada. Agora, se você está fazendo a obra do Senhor e o diabo está se levantando, o diabo está se levantando contra o teu chamado, contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu relacionamento, contra os teus filhos, contra o teu trabalho, se prepare, irmão, porque alguma coisa você está mexendo com ele. Você está perturbando a paz dele. A quarta lição, isso aqui é demais, essa quarta lição, guarde isso aqui. Quer o que Paulo tem, mas não quer pagar o preço que Paulo paga. Pessoas que querem o que o outro tem. Então, irmão, quer mesmo que o outro tem? Porque às vezes as pessoas acham bonitinho uma pessoa que está com o microfone na mão. As pessoas acham bonitinho quem está pregando, quem está cantando. Mas por trás daquilo ali tem um preço, tem uma história. Porque quem está com o microfone não é esse momento. E às vezes as pessoas querem o que o outro tem, só não querem passar pelas mesmas vias. Você acredita que eu já ouvi pessoas dizer assim: eu estou passando a aprovação de Jó. Irmão, não fala uma besteira dessa não. Quero ver você enterrar 10 filhos no mesmo dia. Para de falar besteira, irmão. Estou passando a prova de Jó, oh meu Deus. Tua casa caiu em cima de você, você está na cinza? Você está leproso aí? É muito fácil a gente querer o que o outro tem. A gente só não quer passar pelas mesmas vias, pagar o mesmo preço. Eles ficaram admirados com a autoridade do apóstolo.
Eles queriam os mesmos resultados de Paulo. Quer unção sem consagração, quer unção sem pagar o preço. E ainda quer usar o nome do outro. Em nome do Jesus que Paulo prega. Não adianta você admirar o outro. E você, meu irmão, está buscando quem? Todas as vezes que você provocar o inferno, você vai dar prejuízo para o diabo. Você sabia que o crente causa prejuízo para o diabo? Quando aquela menina em Atos 16 foi liberta, aqueles homens que a manipulavam disseram: e agora? Acabou o lucro. Deu prejuízo. Quando Jesus expulsa os demônios, uma legião, 6.000 demônios, naquele gadareno, em Gadara, os porcos dos empresários se precipitaram. Porque aonde a presença do Senhor entra, o diabo tem prejuízo. Aí você quer o quê? Que ele te alise? Alguém entende, irmão? Então deixa eu liberar para você, porque esta leve e momentânea provação que estás enfrentando trará para você um peso de glória. Recebe aí, pastor Edith, recebe em nome de Jesus. Trará um peso de glória. Você precisa entender quem você é diante de Jesus. Você acha que o diabo está com raiva de você por quê? Porque o que você faz para o reino de Deus causa prejuízo para o diabo. Alguém entende a minha fala? Quinta lição. Eu vou correr para o final aqui. A batalha espiritual revela. Diga comigo, revela. Porque nesta batalha espiritual aqui, revelou os filhos de Seva. Não tinha autoridade nem comunhão com Jesus. Porque é nas batalhas espirituais que nós somos revelados quem somos. Não é quando a gente canta um hino bonito no playback e fogo cai. É na hora das batalhas espirituais que a gente que serve ao Senhor é revelado quem somos de verdade. Se eu falar para você que se um demônio manifestar aqui, é perigoso falar: irmão, tu que está com o microfone, ajeita aí. Aí eu tenho que parar de pregar, porque vão ficar com medo. É assim ou não é, irmão? Um dia uma pessoa manifestou, deu um grito, rapaz, eu ouvi o obreiro correndo daqui lá naquela porta. Correu. Evangelho não é título não, meu filho. Evangelho não é título não. Nós não vamos servir a Deus com rótulo não. Haverá momentos que seremos provados nessas questões para revelar quem somos de verdade. E a gente será mostrado e revelado nessas questões espirituais. Alguém entende? Já contei isso aqui, vou contar de novo. Quando o inimigo não consegue atingir você, nem a sua esposa, ele vai tentar entrar pelos teus filhos. E um dia bateram no meu portão, quando eu morava lá, ainda lá no setor sul, com uma sacola de roupa. E eu sempre fui muito desconfiado de certas coisas, irmão. Não é na casa de todo mundo que eu como. Não é na casa de todo mundo que eu como. Não é tudo que me dão que eu recebo. E aí, uma sacola de roupa. Quando entregou, já fiquei Sabe quando você sente que tem alguma coisa querendo entrar. E eu liguei o carro e saí. Deixei minha esposa e a Lohane em casa. A minha esposa experimentou uma roupa e começou a se coçar. E a Lohane experimentou uma roupa e ela caiu. A Lohane caiu, endemoniada, no tapete lá de casa. E eu falei, em nome de Jesus, coloca ela de pé. E ela se arrastando igual cobra assim, a Lohane. Falei, já sei. Coisa consagrada para ver o mal da família das pessoas. E aí tem gente que pensa que o mundo espiritual é uma ficção. Não é. É uma realidade. Nós estamos em batalha espiritual. E tem muita gente que não entende isso não. Vai levando tudo na brincadeira. Cuidado, tá?
Que nem tudo é Deus. Tem coisa que o diabo tenta de todas as formas entrar na sua casa. E eu falei, em nome de Jesus, coloca ela de pé. E ela fez se levantando assim igual cobra. E aí ela ficou de pé. Quando ela ficou de pé, eu falei, me abraça. E o que está em mim vai expelir todo o mal da sua vida agora. E ela me abraçou, assim, me apertou, apertei ela. Eu falei, em nome de Jesus, todo mal sai agora. Quando minha filha voltou ao normal, eu falei, pegue tudo que deram aqui e queime. Joga fora. Coloca tudo para fora. Eu estou pregando para pessoas aqui, Deus não fala para quem ficou em casa, que tem coisas que ganhou e está dentro de casa, e a pessoa não está tendo paz, e são coisas sacrificadas. Peça a Deus discernimento, porque não tem paz para dormir, porque fica vendo vulto, porque tem a sensação quando está em algum lugar que tem alguém te observando. Está errado. Quem tem Jesus tem paz. Levanta a sua mão que eu vou profetizar. Na sua casa tem paz, irmã. Lá na sua casa, no quarto do teu filho, tem que ter paz. O diabo não vai destruir tua casa, não. Repreende o mal de dentro da sua casa. Não aceite o mal dentro da sua casa, porque quem governa ela é a presença do Espírito Santo. E nada além disso. Eu não lembro quem estava comigo, mas eu fui pregar numa cidade, era uma roça. Eu acho que só de estrada de chão era 60 quilômetros. Quando eu cheguei lá, o culto normal. Até passar para mim pregar. Quando passou para mim pregar, irmão, o culto normal. Numa rua de frente à casa, eles montaram o som. O culto acontecendo normal. Quando falou, agora vamos ouvir a palavra, o demônio entrou na criança de colo. De colo. E a criança gritava, sem sentir nada. E aí, quando eu peguei no microfone, Deus falou comigo, para atrapalhar. Eu trago essa criança aqui. Quando eu comecei a orar pela criança de colo, Deus me mostrou a cor do bercinho e o demônio que estava lá, no quarto do menino. E eu repreendi, o menino parou na hora. E eu preguei a palavra do Senhor. Então o mundo espiritual não é uma ficção. Você sabia que nós estamos aqui, existem batalhas espirituais? Imagina o camarada como Daniel orar 3 vezes ao dia e a oração do camarada ficar no espaço. Dias presa, porque as hostes não deixavam a oração do cara subir. Você pensa que evangelho é só cantar? É só chegar aqui, sentar, ouvir uma palavra, ler um versículo? Se eu tiver uma oportunidade, amém. Se eu não tiver, amém do mesmo jeito? Não! Deus quer que a igreja tenha uma vida de relacionamento diário com Ele. Precisamos ter uma vida de devocional, de princípios, de leitura da palavra, orar ao Senhor. Hoje a gente não ora nem para comer mais, irmão. 6ª lição. Como está a sua vida espiritual? Será que eu e você pode dizer em nome de Jesus que eu creio, sai? Ou será que eu vou ter que falar como os filhos de Seva disseram? Em nome do Jesus que Paulo prega. Como está a sua vida espiritual? Os demônios conheciam Jesus e respeitavam Paulo. O céu e o inferno sabem quem está cheio de Deus. O inimigo não bera, irmão, quem está cheio da presença de Deus, não. Quando ele se aproxima para causar mal-estar, alguma coisa, ele entende ali, não, ali eu sei quem é. Aleluia. Sétima lição: superficialidade. Eles não buscavam a Deus. Eles eram anônimos no céu.
Eu fico olhando, pastor Caio, aquela profecia de Elias. Deus não mandou ele falar. Mas o céu sabia quem falou. Segundo a minha palavra, não vai chover. Quando o céu disse assim, quem está falando? Elias. Então o céu fica de bronze. O céu conhece. Então chega de ser superficial, chega de raso. Precisamos ser crentes que buscam mais a Deus. Não adianta eu ficar admirando o irmão, admirando a irmã, sendo que Deus quer te encher também, quer te usar também. A 8ª e última lição para me finalizar. Não seja vencido pelo diabo. Por quê, pastor? Vamos ver por quê? Olha aí, ó. Versículo 16. Vós quem sois? Olha o versículo 16. E saltando neles, o homem que tinha um espírito maligno, assenhorando-se de 2, pois mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Eu disse que a 8ª lição é: não seja vencido pelo diabo. Os filhos de Seva apanharam, ficaram despidos, fugiram. Aí Deus falou ao meu coração o preço de não ter vida com Deus, vivendo de aparência. É porque a gente acha que uma hora não vai precisar. A gente acha que vai precisar só aqui na igreja. Porque aqui na igreja a gente está pronto. Só que isso aqui está acontecendo porque eles eram ambulantes. Eles iam de casa em casa, de porta em porta. Se tivesse alguém possesso, endemoniado, eles queriam expelir os demônios. Só que nesse caso aqui, nessa casa aqui, os demônios disseram: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é, mas vocês quem sois? Vocês não conseguem me tirar daqui. Ah, mas não é o crente que canta muito e o fogo cai? Não é o crente que prega a palavra? Chega de viver de aparência, irmão. Deus quer levantar uma igreja cheia do poder dele. Eu não sei se você vai pegar, mas se pegar você vai reagir. Eu creio numa igreja com tanto poder e tanta unção, que quando o crente que está com unção entrar ali, pisar ali, o demônio vai manifestar aqui na frente. Vai manifestar, não vai resistir o poder de Deus. Aleluia, eu estou sentindo a presença dele aqui. Deus quer que você tenha esse poder e essa autoridade, porque ele já delegou para a igreja esse poder e essa autoridade. Não vamos permitir mais o demônio congregar conosco. Se a igreja tiver com poder e autoridade, os demônios terão que fugir, terão que bater em retirada, o pecado vai ter que sair. Aí por que, irmãos, tem culto que a gente entra na igreja e parece, meu Deus, tem alguma coisa pesada? Claro, não tem poder para expulsar os demônios. Aí o pregador e o cantor, alguém tem que arrastar uma igreja, porque a igreja em si não carrega esta unção e esse poder. Eu estou falando aqui, irmão, que não precisa ter título, não precisa ter rótulo, só precisa buscar a Deus. Se você é um crente que busca a Deus, aleluia, ele pode até se apresentar, ele pode até entrar por um caminho, mas por 7 ele vai desaparecer da tua frente. Aleluia. Quantos querem esse poder de volta, irmão? Em nome de Jesus, recebe esse poder de volta e esta autoridade. O inimigo não vai rir nem zombar da sua cara. Quando você chegar nos lugares, ele vai ter que dar o grito de derrota dele, porque contigo está o maior dos maiores, o general de guerra, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o príncipe da paz, aquele que é, que era, que há de vir, o todo poderoso, o general dos exércitos do Deus vivo.
Seja cheio do Espírito Santo. O mundo espiritual é real. Agora olhe para mim. Teve um tempo que eu fui visitar uma família. E quando nós entramos na casa desta família, demônios estavam correndo pelo telhado. Que parecia gente. Quando nós entramos nesta casa, não sei se os irmãos estavam comigo, lembra? Tinha várias imagens na parede. E esta mulher que me pediu para ir lá, ela estava sofrendo com uma hemorragia, igual a mulher do fluxo de sangue, ela sangrava sem parar. E aí, antes de eu orar por ela, aqueles negócios nas paredes me incomodou. E eu perguntei para ela assim, antes de orar por ela, falei, você crê que o Senhor pode curar você dessa hemorragia? Ela disse, eu creio. Então faz o seguinte, deixa eu tirar todas essas imagens da sua parede. Aí ela olhou para a família, para as filhas assim, as filhas, pode tirar. Quem lembra disso? Eu coloquei aquelas imagens num saco. Tirei de toda a parede. Porque eu lembro que eu olhei para um daqueles quadros e eu via demônios por trás daquele quadro. Daquela imagem. E eu orei por ela, ela foi curada na hora. O que estava causando mal na casa dela, aleluia, era uma imagem, um ídolo, um Deus que era adorado dentro daquela casa. Eu quero profetizar que aonde você chegar, os inimigos vão ter que sair. Você crê nisso? Lá na sua congregação, aleluia, você vai levar tanta unção de Deus na sua vida, que quando os demônios chegarem lá, eles terão que prestar continência, eles terão que cair de joelho dizendo, eu quero aceitar a esse Jesus aí. Que a autoridade está com a igreja. Recebe esta palavra. Guarde as lições desse texto, para a gente não se enganar e viver de aparência, achando que somos o que não somos. Amém ou não amém? Nunca esqueça desse versículo 15 de Atos 19. Ele conhece Jesus, tá? Ele conhece, ele sabe quem é Jesus. E também sabe quem é o apóstolo Paulo. Mas nós, quem somos? Aleluia. Que no lugar que você chegar ele possa entender, eu sei quem esse aí é. Esse aí consagra, esse aí ora. E eu já vou pegar minha mala, já vou sair fora logo, aleluia. Senão eu vou ser queimado pelo poder do sangue de Cristo. Se você puder e quiser, fica de pé. Vou encerrar. Só quem aprendeu alguma coisa glorifique a Jesus. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Nesta oração vamos pedir o poder de Deus de volta para a igreja, irmão. Poder de Deus, que quando a gente louvar, o inimigo manifeste e caia por terra. As pessoas sejam libertas, não só as pessoas falam, que canção, que afinação, não chega disso. A gente não está fazendo nada para ser aplaudido por alguém, mas que as pessoas possam entender que aonde a presença de Deus está, a libertação. A presença do Senhor liberta as pessoas, os cativos são livres. Aleluia! Curve a sua cabeça, eu não quero orar sozinho não, irmão. Eu creio que você também quer esse poder de Deus na sua casa. Aleluia, porque a depressão, o pecado, o mal não vai destruir tua casa não. Aleluia, assim como eu tenho orado pela minha família, pela minha casa, você também vai orar agora, pela sua família, sua casa, o seu ministério, aleluia, a sua chamada, seu relacionamento com Deus. Você vai buscar agora a presença de Deus, você vai pedir, Deus, eu quero poder, eu quero vigor, eu quero, Senhor da glória, a autoridade de novo, Senhor, para fazer a obra do Senhor, aonde os demônios batam em retirada. Peça ao Senhor agora esse poder. Quero ouvir a igreja orando também. Senhor, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos numa igreja poderosa. Aleluia, Paulo disse, eu não me apresentei a vós em demonstração de palavras persuasivas, palavras vazias ou de sabedoria humana, mas em demonstração de poder e autoridade. Que esse poder e essa autoridade tome a Assembleia de Deus Ebenezer.
e desde a sede seja estendida nas congregações, e aonde um crente cantar, pregar a sua palavra, pregar no microfone, a autoridade do Senhor seja tanta, que os demônios batam em retirada, que as pessoas sejam libertas, que os demônios não se sintam confortáveis no meio da igreja, mas que entenda que a presença do Senhor expulsa todo mal do meio da igreja. Aonde está a igreja que quer o poder de Deus, que quer autoridade? Você ouviu a palavra, agora busca esse poder e essa autoridade. Não aceite o diabo destruir a sua fé. Aleluia. Deus para fazer na tua vida, então volte a ser um crente de oração, volte a ser um crente que busca. Aleluia. Jesus, traz conserto para o meio da igreja, traz arrependimento, Senhor, traz devocional de novo, muda o comportamento, Senhor, de cada um, que nós possamos buscar a face do Senhor. Oh meu Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero profetizar em nome de Jesus que esta cidade vai procurar as congregações, a sede da Ebenezer, porque vai ouvir dizer: lá os demônios saem, lá as doenças vão embora, lá o paralítico levanta, o cego vê, o surdo ouve, lá o milagre está acontecendo, porque a igreja está com o poder do Espírito Santo. Aleluia! Recebe esta autoridade, recebe este poder, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua vida, o seu ministério. Que Deus possa nesta noite segurar nas suas mãos. Eu tenho certeza que eu estou pregando para pessoas que vão sair daqui dizendo: Senhor, eu preciso buscar mais a tua presença, eu preciso buscar mais a tua face, eu preciso buscar mais, eu preciso fazer mais para te ter mais intimidade. Aleluia. Em nome de Jesus, que Deus possa revestir esta igreja de poder e autoridade. Aleluia. Que Deus possa revestir esta igreja de poder e autoridade. Recebe aí, irmã, recebe aí, obreiros, em nome de Jesus. Enquanto nós estamos orando, vai saindo do raso, irmão. Não se conforme com esse nível espiritual. Se você soubesse o que os céus te espera, o que os céus estão preparados para te dar, você buscava mais desta presença. Aleluia. Em nome de Jesus, recebe esse poder e essa autoridade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua igreja. E eu devolvo agora a direção ao vice-presidente, pastor Jefferson Alves.